Ok. Compartilhar a tela. Então, nós vamos ver hoje conceitos básicos, né, na área jurídica. Então, conceito de direito, ideias básicas do que vem a ser o direito. Ele tem, assim, uma ideia muito geral, senso comum, como uma ideia de regra, um regramento, né? Uma ideia de algo que está disciplinado, que foi criado e que rege as nossas condutas. E já dando um passo, assim, mais adiante, para o lado da ciência jurídica, eu posso dizer que o direito, a noção ampla de direito, atribui um direito a uma pessoa e obriga outra pessoa. Uma qualidade, uma característica de bilateralidade, porque a regra, ela atribui um direito a uma pessoa, pessoa 1, e obriga outra pessoa, pessoa 2. Nós estudaremos, creio que na próxima aula é a prova, eu acho, na outra, uma relação jurídica. Então, nós estudaremos relação jurídica. E aqui está o primeiro passo da relação jurídica. Alguém tem um direito e o outro tem uma obrigação. Ou seja, se alguém tem direito, outra pessoa tem que ter uma obrigação, ou vice-versa. Né? Então, as normas, como regra, uma das características, são três as principais, e tem outras, mas as principais são três, é a bilateralidade. Com exceção das chamadas normas imperium, ou de império, norma imperium, onde não há bilateralidade. Por exemplo, deixa eu pegar uma norma de atribuição do presidente da República. A norma constitucional diz que o presidente da República tem que sancionar a norma, desde que não seja uma emenda constitucional. As demais, previstas no artigo 59 da Constituição Federal, devem ser sancionadas pelo presidente da República. Primeira do 59, que é a emenda constitucional que não requer sanção do presidente. Essas normas são chamadas de normas de império, ou imperativas, ou normas de império. Quer dizer o que, no momento que ele sancionar uma lei, ele não está me obrigando a nada, porque não é uma relação direta comigo, é uma relação que existe com todas as pessoas que estão no Brasil. Ele está informando que existe uma norma. Essa norma deve ser obedecida, mas não está informando a mim. Não tem nenhuma situação, caso com o presidente da República. É apenas uma norma emitida pelo Estado. Quando ele nega um direito, quando ele retira um direito, quando o Estado, agora eu estou falando, né, nega uma aposentadoria, por exemplo, isso é uma norma de império, não é uma norma que tem bilateralidade, não é uma contenda minha com o Estado. O Estado negou, ele tem esse direito de negar, uma norma de império. Diferentemente, depois isso foi parar na justiça. Bom, outra característica, e agora eu estou falando de um campo bem geral, depois nós vamos ver essas características com mais calma, é a coercibilidade. Então, a norma é bilateral, porque ela está ligada a duas pessoas, uma tem um direito, automaticamente a outra tem um dever. E aí começa a formar relação jurídica, exceto, como eu disse, as normas de império. E outra característica, junto com a bilateralidade, é a coercibilidade. Eu pergunto para vocês, eu quero que alguém me responda, participe, vocês têm que participar. Seria possível existir uma norma sem a existência da coercibilidade? Coercibilidade
está ligada à obrigatoriedade, a fazer cumprir, à execução. Como regra ampla, pensando no direito como um todo, é possível existir que as normas não tivessem essa coercibilidade? O que vocês acham? Não, porque teria a possibilidade de alguém não cumprir. E se não cumprisse? Não sofreria nada. Não teria como obrigar a cumprir. É isso. Só que temos que diferenciar coercibilidade de coerção. Isso também é uma ideia de alguns autores, né, pessoal? Vocês poderão achar alguma coisa diferente. Mas alguns autores que eu acho mais interessante, a ideia deles, eles dizem que coercibilidade é a existência da possibilidade de obrigar. Então, se o 1 tem um direito e o 2 tem uma obrigação, eles estão ligados? Por exemplo, compra e venda um carro, o 1 comprou um carro do 2, ou o 1 vendeu um carro, vamos botar aqui, vendeu carro para o 2. Então, o que acontece? O 1 tem que entregar o carro e o 2 tem que pagar. Se o 1 entregar e o 2 não pagar, esse aqui tem um direito de receber, então tem o direito de receber o valor, e o 2 tem a obrigação. E essa coercibilidade é a possibilidade do Estado obrigar o 2 a cumprir o seu dever, a cumprir o dever, que é o pagamento do carro que comprou. A coerção já seria a devida sanção, a execução, né? Então, por isso que há uma diferença entre coercibilidade, que é a possibilidade, quando esses dois estão negociando o veículo, ambos sabem que existe a possibilidade da coercibilidade. Se um dia um dos dois não cumprir a sua parte, poderá haver um sancionamento. E a coerção já seria a sanção. Então, alguns autores fazem essa diferenciação. Norberto Bobbio, autor italiano, ele diz que as normas nem sempre são cumpridas e por isso é necessário a coercibilidade para alguns, a coerção para outros, conforme uma colega já falou. Há quem discorde, sociólogos, justnaturalistas, alegam que a norma nem sempre ela tem sanção, nem sempre ela tem a coercibilidade. Algumas é verdade, não tem, mas, como regra, existe. Por exemplo, os sociólogos falam dos costumes. Numa comunidade determinada há um costume, mas isso não é uma lei para toda a nação. O juiz até pode usar esse costume para interpretar. Como, por exemplo, São Paulo, em Barretos, existia uma tradição que era a compra e venda de gado, entre aspas, no chamado fio do bigode, sem contrato. E o Código Civil dizia, ou diz ainda, que negociações envolvendo somas vultuosas deveriam de ser por contrato escrito. E lá tinha esse costume de no fio do bigode. Aí, então, o indivíduo não recebeu pela venda do gado, ingressou com ação judicial, não tinha o contrato, e o juiz do caso certamente tinha a prova dessa compra e venda, né? O juiz do caso disse que ele não exigiu o contrato como prevê o Código Civil, porque o costume do local autorizava há muitos anos essa compra e venda, mesmo fora do dispositivo do Código Civil. Era um costume do local. Então, os sociólogos dizem que há os costumes, mas como regra, os costumes eles não viram leis para todas as pessoas. Então, num bairro, numa cidade, acaba por não ter sanção, mas também não gera dever jurídico como regra. É só para determinadas pessoas que estão dentro daquela comunidade, que se envolvem naquele costume. E os justnaturalistas alegavam também, né, hoje isso já é passado, o justnaturalismo, né, que é um direito natural, não há necessidade de previsão de sanção numa norma.
que é automático, direito à vida. Se tirar a vida de alguém, todos sabem que vão ser sancionados. Liberdade também, né? Mas, na realidade, o justnaturalismo, nós já estudamos, é um fenômeno do passado. Atualmente, ele só serve para interpretar as normas. Então, vamos ver esse textinho aqui. Ó. Por exemplo, ao comprador que tiver pago o preço da coisa, então, alguém pagou um preço, atribui o direito de exigi-la do vendedor. Então, o comprador paga, ele tem o direito de exigir. E o vendedor, obviamente, tem que entregar a coisa, que é a obrigação. Então, o comprador paga, tem o direito de receber. O vendedor vende, tem a obrigação de entregar a coisa. O direito tem origem nas relações sociais, constitui-se também em norma social e destina-se à sociedade. Então, a gente está vendo um conceito de direito. O Gusmão Dourado dá um exemplo do livro do Robinson Crusoe, um livro bem interessante. Eu li quando era criança esse livro aqui. Em sua ilha, o Robinson Crusoe é um indivíduo que naufragou e ficou sozinho numa ilha. Então, na ilha que ele ficou, não tinha necessidade de direito. Por quê? Porque não havia problemas, era só ele na ilha. Depois apareceu um índio lá, enfim. Mas, como regra, ele estava sozinho, então não precisava de direito. Por isso que o direito é uma norma social e destina à sociedade. Então, dos problemas criados pela vida social, da cultura que impera numa sociedade, das necessidades sociais, educação, saúde, emprego, bem como dos interesses de cada grupo social, dos banqueiros, dos funcionários públicos, dos trabalhadores sem terra, etc., etc. Depende o direito. Então, os interesses de cada grupo têm que estar ligados a um direito. Onde houver uma sociedade, haverá um direito. Não revestindo da mesma forma e nem tendo o mesmo... Faltou alguma coisa aqui, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que... Deixa eu descartar aqui. Quer dizer que o direito ele pode ser diferente em cada sociedade. Numa sociedade é direito escrito, como o nosso. Noutra sociedade pode ser consuetudinário, por costumes, como na Inglaterra. Ok. Então, vamos adiante. Conceitos básicos, então, né? Direito positivo e direito natural. O direito positivo não pode confundir com o direito escrito. Direito positivo pode ser não escrito. É a legislação de um país, direito positivo. Agora, nem sempre ele vai estar escrito. Nós chamamos o nosso aqui direito positivo, direito escrito, mas a Inglaterra também é direito positivo e nem tudo é escrito. Então, o direito positivo, o que é? Se não é a confusão, se não é igual ao direito escrito? É aquele direito que é criado pelo Estado ou pelos costumes. Então, na Inglaterra, é um direito baseado, boa parte do direito, em precedentes, que são decisões judiciais baseadas nos costumes, direito consuetudinário. No nosso país, é o criado pelo Estado, direito escrito. Ele é legislado pelo Estado ou pelo consenso das nações. Então, o direito positivo pode ser esse que o Estado cria, legisla, ou pode haver um consenso das nações, que é o chamado direito internacional. As nações entram em consenso, utilizam de costumes internacionais e acabam que isso implica e vira direito internacional. Direito vigente garantido por sanções, escrito ou não escrito, né? Direito positivo é o direito que vige em determinado momento, que é garantido por aplicações de sanções. Pode ser na forma legislada, por exemplo, uma lei, um decreto. Pode ser por jurisprudência, que é o que nós chamamos de um precedente judicial. Por exemplo,
que é uma jurisprudência? Alguém saberia me dizer o que é jurisprudência? Jurisprudência isso é importante. Há um erro na nossa fala. Todos os autores jurídicos, atores, melhor dizendo, jurídicos, eles cometem um erro. Quando se fala em jurisprudência, nós temos a tendência de dizer que é uma decisão judicial. Uma decisão judicial é um precedente. Decisões judiciais reiteradas no mesmo sentido formam o que nós chamamos de jurisprudência. A jurisprudência do tribunal é esta: são decisões reiteradas no mesmo sentido. Se for uma, é um precedente judicial. O direito positivo, então, pode ser forma legislada, pode ser por jurisprudência, precedentes judiciais, e pode ser consuetudinária, por costumes. Então, não quer dizer que o direito positivo tenha que ser escrito. É isso que você não pode errar. O direito natural, nós já estudamos, é aquele que independe do legislador. Ele satisfaz as necessidades naturais do homem. Então, todo homem nasce com direito à vida, direito à liberdade, igualdade. Então, não haveria necessidade de normatizar, né? Nós já falamos sobre isso, são aqueles direitos que nascem com o homem. Então, não depende de legislação, nem de precedente judicial, nem de nada. Só que o direito natural, ele teve precedência até o século XVIII, 1700, alguma coisa. Depois disso, passa a existir com maior ênfase o direito positivo, que é o que nós temos hoje. Hoje, o direito natural ele serve como complemento, como no exemplo que eu dei para vocês lá do julgamento dos nazistas. O direito objetivo é um conjunto de normas obrigatórias. Esse direito objetivo, ele vem expresso em leis, em jurisprudência, em costumes reconhecidos pelo judiciário e pelo parlamento, né? Então, na realidade, o direito objetivo é um conjunto de normas jurídicas garantidas pelo Estado. Enquanto o direito positivo é todo o regramento que existe no Estado, né? Pode ser legislado, pode ser por jurisprudência ou consuetudinário, que é o costume. Então, é o arcabouço jurídico de um Estado. O direito objetivo são aquelas normas, é o conjunto, então, é algo mais específico, é um conjunto de normas que são garantidas pelo Estado. Então, o direito objetivo, temos o Código Civil, temos o Código Penal, as leis que existem, são direitos objetivos, elas estão dentro do direito positivo, porque o direito objetivo também é o direito legislado, é o direito que existe no Estado, mas ele é uma espécie do gênero direito positivo. Então, nós temos o direito positivo, que é aquele criado de alguma maneira pelo Estado, e temos o direito objetivo, que é um conjunto de normas, né, que são garantidas pelo Estado. O direito subjetivo é a faculdade de agir. Para exigir, faculdade de exigir de outrem uma contraprestação. Então, vamos fazer aqui um exercíciozinho aqui. Mesma questão. Venda de um veículo. A vende o carro. B compra. Bom, o B não paga. Existe norma no Código Civil que determina que quem compra um bem tem que pagar. Então, tem um problema aqui. Não foi cumprida a norma contratual. O contrato não foi cumprido e o direito brasileiro, Código Civil, Código de Processo Civil, é um direito objetivo e garante o cumprimento do contrato. Bom, resta para o A o que nós chamamos de direito subjetivo, que é o quê? É a possibilidade de
cobrar este valor. É a faculdade de agir. Faculdade de agir ou de exigir. De exigir. Antigamente se chamava de facultas agendi, faculdade de agir. Então, o A pode escolher, ele tem o direito, ele tem a faculdade de exigir o pagamento, o que ele fará judicialmente, claro, não pelos próprios punhos. Então, esse é o direito subjetivo. Existindo o direito objetivo aqui, que é o Código Civil, talvez aqui o Código de Processo Civil, que é o direito, a obrigação de cumprir o contrato, nasce para o sujeito que tem o direito a possibilidade de exigir o cumprimento do contrato. Mas, para o A, é possibilidade. Se ele não quiser cobrar, ele não cobra. Por isso que é direito subjetivo. Subjetivo está ligado à pessoa. Então, o indivíduo que vendeu e não recebeu, ele tem o direito subjetivo, faculdade de agir, de cobrar o cumprimento do contrato. E esse contrato está dentro do direito objetivo de um Estado. Podemos falar aqui no Código Civil, que é o contrato, a possibilidade de compra e venda, né, que faz parte do arcabouço jurídico, né, do direito objetivo de um Estado. E o direito subjetivo é a possibilidade de querer o adimplemento desta prestação devida. Alguma pergunta, pessoal? O direito de propriedade, direito subjetivo material, distingue-se do direito de ação, ações possessórias. Deixa eu falar um negócio antes para vocês. Então, aqui, quando a gente está falando em direito subjetivo, que é a faculdade de exigir de outrem uma prestação, toda prestação corresponde a uma ação. Ou seja, se ele tem o direito de exigir uma prestação, vai existir uma ação, que é uma espécie de uma ferramenta processual. Então, aqui nesse exemplo que eu dei, é uma ação possessória. Se o indivíduo ele tem a propriedade, mas alguém usurpou dessa propriedade, alguém turbou, que é o nome correto dessa propriedade, invadiu, por exemplo, o indivíduo tem a faculdade de agir direito subjetivo, que é o quê? Nesse caso aqui, direito subjetivo é exigir devolução da propriedade. Bom, o direito objetivo qual é? Me digam aí qual é o direito objetivo nesse caso aqui. O que vocês acham? Qual é o direito objetivo? O direito subjetivo é o direito, a faculdade de requerer a devolução da propriedade. E qual é o direito objetivo? O direito objetivo, pessoal, é aquele que garante a propriedade ao sujeito. A gente pode escrever aqui Código Civil. Código Civil garante a propriedade, a posse, o uso e o gozo da propriedade. Então, o direito objetivo está no Código Civil, a garantia de propriedade. O direito subjetivo é a possibilidade de exigir a devolução da propriedade que foi turbada, invadida. E a ação, nesses casos, a ferramenta é a ação possessória. Isso aí vocês vão aprender lá em processo civil. Só para vocês não confundirem, esse direito subjetivo, que é o direito de exigir a prestação devida por outrem, é diferente do direito de ação previsto no artigo 5º, eu acho que é o inciso 39 da Constituição Federal, porque lá fala... Deixa eu abrir aqui a Constituição Federal. É bom vocês já irem
se familiarizando com essas coisas, a legislação. Não é o 39. Aqui é 35. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, lembrando que o artigo 5º é um direito fundamental, está no título dos direitos fundamentais na Constituição, e diz assim o inciso 35 do artigo 5º: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso quer dizer o quê? Sempre que eu tiver um prejuízo ou uma ameaça de prejudicar um direito, eu posso entrar com uma ação no Poder Judiciário. Então, naquele exemplo que a gente estava falando ali, da ação possessória, o direito de entrar em juízo existe. O artigo 5º diz que nós todos poderemos ingressar com uma ação em juízo. Mas essa ação é diferente do direito subjetivo. O direito subjetivo, eu tenho o direito de cobrar daquele sujeito que ele devolva a minha propriedade. Bom, aí eu resolvi exercer esse direito. Aí eu tenho o direito de ação lá no fórum, o direito de ingressar com a ação cabível, que nesse exemplo é a possessória. Perguntas? Nada? Bom, então eu pergunto, vocês estão entendendo? Está complicado? Está tranquilo? Tranquilo. Então vamos adiante. Ordenamento jurídico. Então nós vimos uma ideia do que é direito, vimos um conceito aqui do que é direito, nós já tínhamos estudado isso antes também. Vimos o que é o direito positivo, vimos o que é o direito natural, vimos o que é o direito objetivo, direito subjetivo, acabamos de ver, e agora o ordenamento jurídico. Tudo isso aqui que a gente está vendo, numa aula posterior, nós precisaremos saber para trabalhar a formação da relação jurídica. Então, o ordenamento jurídico é o quê? É um agrupamento de normas para formar um todo harmônico. Ou seja, é um agrupamento de normas, Código Civil, Código Penal, Lei 8.137, Lei 8.072 de 90, crimes hediondos, Lei 11.343 de 06, Lei de tráfico de política de entorpecentes, Lei 11.340 de 06, Maria da Penha. Então, todos isso aqui são normas que acabam se agrupando para formar um todo, e esse todo é o ordenamento jurídico brasileiro. Nós estamos falando do Brasil, claro, né? Então, tudo isso aqui forma o ordenamento jurídico brasileiro. O José da Silva, é um constitucionalista, ele diz que, José Afonso da Silva, que ele conceitua o ordenamento jurídico sendo a reunião de normas, então reúne as normas, são agrupadas por uma fundamentação unitária. Alguém saberia me dizer qual é essa fundamentação unitária? Nós temos um grupo de normas que forma o ordenamento jurídico, o nosso arcabouço jurídico, o nosso ordenamento jurídico. E qual é essa fundamentação unitária em torno da qual está esta reunião de normas, esse agrupamento de normas? Oi? O que vocês acham? Ninguém tem nem ideia para chutar? Vá que faça um gol. Nada?
Gabriele, Rafaela, Luciane, Adriano, Felipe, qual seria, sim, um ponto principal que essas todas se reúnem? Qual o fundamento dela, que elas se reúnem? Felipe, não tem nem ideia? Não quer chutar? Tem um documento importante, qual seria? Que elas se reúnem ao redor desse documento. A Constituição? Isso, parabéns, Thalia. A Constituição Federal. O direito à vida? Seria o direito à vida? A Constituição Federal. Todas as normas têm que estarem agrupadas à Constituição Federal. Né? Porque se não tiverem, elas são ilegais, são incondicionais e têm que ser rechaçadas do ordenamento jurídico. Então, quando José Afonso da Silva, um dos grandes constitucionalistas, diz que ordenamento jurídico é a reunião de normas agrupadas por uma fundamentação unitária. Essa fundamentação unitária é a Constituição Federal. Né? Todas têm que estar de acordo com a Constituição. O artigo 59 da Constituição diz o seguinte, vamos ver aqui. Aqui, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição. Emendas à Constituição não precisa passar pelo presidente da República, ele não vai sancionar. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Né? Então, isso aqui são as nossas leis, os nossos diplomas legais. Né? Todos esses aqui. Todos têm um rito para ser criado e ser aprovado. Nós estudaremos isso em outra oportunidade. Então, o ordenamento jurídico, também é importante referir que o legislador não entrega ordem jurídica pronta. Ou seja, não tem como o legislador criar 1000 leis, nós temos muito mais que isso, e essas leis serem prontas, acabadas e de fácil e exclusivamente utilizadas sem nenhuma espécie de interpretação pelo Poder Judiciário. Não tem como. Então, na realidade, a gente pode dizer que o juiz cria normas. O legislador cria lei. E o juiz também cria norma. Por quê? No momento que o legislador entrega uma lei, o que ocorre? Muitas vezes ocorre uma interpretação. Então, com base nessa interpretação, surge a aplicação da norma. E, às vezes, ela é feita pelo juiz. Então, nem sempre o que está na lei é exatamente o que sai na norma, depende da interpretação, por vezes. Obviamente que essa interpretação, nós estudaremos no final do semestre, deve ser coerente com a Constituição. Né? Então, o parlamento elabora leis, mas o ordenamento jurídico é feito pelo intérprete, ou seja, a norma, ela, de alguma maneira, é criada pelo intérprete, que normalmente é o juiz no momento de aplicar a lei. Norma jurídica, pessoal, características conceituais da norma jurídica. Então, nós vamos ver agora o que é uma norma jurídica. E depois nós faremos um pequeno trabalhinho. Então, norma jurídica. A norma jurídica, né, ela define as condutas que são exigidas pelo Estado. Ela informa, né, a nós, as pessoas, quando e como agir. Então, se existe uma norma jurídica dizendo como e quando agir, nós teremos que se adequar àquela norma jurídica. São padrões de condutas para a convivência. Então, o Estado estipula certos padrões de conduta e nós somos obrigados a seguir, gostemos ou não gostemos. Então, tem padrões de conduta que as pessoas não gostam.
Algumas pessoas não gostam, mas tem que seguir. Se não seguir, podem ser sancionadas. Por exemplo, um padrão de conduta imposto atualmente, nos últimos, sei lá, 15 anos pelo Estado, é a proibição de fumar em local público, né? Dentro de estabelecimento público, ou dentro de estabelecimento, um restaurante, etc., que tem acesso a público, né? Então, isso é um padrão de conduta que antes não existia, muitas pessoas não gostam, gostariam de fumar tomando uma cerveja dentro do restaurante. Então, são padrões de condutas que o Estado impõe, e nós gostemos ou não, temos que nos submeter. Aí tem questão do fumo da maconha, tem questão da bebida alcoólica, outras coisas mais. Mas são padrões que são exigidos pelo Estado e, gostemos ou não, temos que cumprir. Isso é norma jurídica. Então, a norma jurídica ela é expressada pela lei, pelo costume, pela jurisprudência, e o objetivo principal dela é manter a ordem e a paz social, seja em âmbito nacional ou internacional. Internacional é entre estados, entre países. E no âmbito nacional, dentro do seu respectivo estado. Então, esse é o objetivo, né, da norma. Características da norma, pessoal. Primeira delas, são 3 as mais importantes. Eu vou apresentar outras, mas as mais importantes são as primeiras 3. Primeira delas, para ser norma jurídica, tem que haver bilateralidade. Ou seja, direito de uma parte e dever de outra. É o que nós já vemos vendo. Direito de uma parte, dever de outra. Então, a norma jurídica é bilateral. Ela te dá um direito, mas se tu tem direito, outra pessoa tem um dever. Aí eu dei o exemplo da venda do carro. A bilateralidade, ela estabelece uma reunião entre, no mínimo, 2 pessoas. Não tem como ter uma bilateralidade se for só uma pessoa. Não tem como ter um direito se for só uma pessoa. Então, há uma reunião social entre 2 ou mais pessoas. Uma parte dessas pessoas tem a faculdade de agir, de exigir, e a outra tem a obrigação de cumprir o que foi pactuado, ou o que está na lei. Exceção dos atos de império, como eu disse, né, atribuições do presidente da República, por exemplo, não há bilateralidade. Ele impõe, todos vão observar, né, mas não quer dizer que tem que cumprir ou não cumprir. Não há um processo nisso. Então, a bilateralidade, ela é esta situação. Um tem o direito e o outro tem o dever. Isso é uma primeira característica importante da norma jurídica. Então, dentro desta característica de bilateralidade, a norma jurídica impõe uma condição, que é o fato ou ato jurídico, que, ocorrendo forçosamente, produzirá um efeito jurídico, como na maioridade, que é o fato, para obtenção da capacidade plena, que é o efeito. Então, vamos de novo. Dentro dessa característica que nós estamos vendo, bilateralidade, a norma jurídica impõe uma condição que produz um efeito. Então, a norma jurídica impõe uma condição e essa condição produz um efeito. Então, vamos ver um exemplo aqui. Como na maioridade, completar 18 anos é o fato. Aí, a consequência de completar 18 anos, que é o fato, 18 anos é o fato, o efeito, a consequência é ter capacidade plena na vida civil. Então, 18 anos igual ao fato. Capacidade civil plena é o efeito, que é a capacidade. Então, a bilateralidade, ela traz também essa situação. Dentro dessa característica, né, de bilateralidade, a norma jurídica impõe uma condição. Para ter capacidade civil plena, tem que ter 18 anos. Uma condição e um efeito.
Esta é uma situação. A outra situação é que eu já falei. Todos, se tem um direito, tem um dever. Alguém tem um direito, o outro tem um dever. Isso, então, é bilateralidade. A segunda importante é a generalidade. Então, a norma jurídica, ela é geral e abstrata. Geral porque ela é para todos, não é para o Zé, para o João, para o Pedro. E abstrata porque ela é para os casos que vierem a ocorrer. Então, ela não é feita para um caso específico, porque ela vige do dia da publicação para frente. Então, ela é abstrata. Todos os casos que existirem a partir daquela data, da publicação da norma, da entrada em vigor da norma, se subsumirem, se forem semelhantes ao que está escrito na norma, aí será aplicada, mas até então ela é abstrata. Vale para qualquer caso que venha a existir, e geral, porque é para todas as pessoas, não é para A, B ou C. A norma, então, não estabelece casos singulares, ela é geral. Pode ser para um grupo pequeno, por exemplo, para servidores públicos, mas não é para uma pessoa. Então, destinatária dela são várias pessoas. A generalidade, então, estabelece um padrão que tem que ser seguido por todos. Ela não é para uma pessoa, ela é geral, generalista para todas. Generalidade. Então, é aplicável a todas as pessoas que se encontrarem na situação estándar da norma. E a terceira característica importante, depois as outras não são tão importantes para definir norma, é a imperatividade. Né? Quer dizer o quê? Que a norma pode ser imposta. A norma pode ser imposta. Se alguém não quiser cumprir, o Estado pode sancionar impondo o cumprimento daquela norma. Uma parte possui o direito e a outra o dever. E há a coercibilidade como ameaça. É uma ameaça. Eu tenho aqui uma relação jurídica, um tem o direito subjetivo, e o outro tem o dever, que está dentro do direito objetivo. De pagar, por exemplo. E aqui está rondando a coercibilidade. A coercibilidade está espreitando, olhando. Não vai pagar, não vai, negociação, etc. A sanção, a coercibilidade, que é a sanção, está esperando o momento adequado de fazer o inadimplente cumprir a sua obrigação com o sujeito que tem o direito. Como eu já disse, a coercibilidade difere de coação. Coercibilidade é a possibilidade de empregar uma sanção. Coação já é a aplicação da sanção, já é a execução da sanção. Aqui, letra D. Sanção jurídica, então, é uma característica também. Normalmente acompanha a norma, ou seja, eu tenho o preceito, no direito penal a gente chama de preceito primário, que é o tipo penal. Por exemplo, matar alguém, artigo 121 do Código Penal. E tem o preceito secundário, que é a pena. Nesse caso aqui, Então, nesse caso aqui, o preceito primário é o tipo penal, por exemplo, 121 do Código Penal, matar alguém. Tem o preceito secundário, que é a pena. No caso do artigo 121, 6 a 20 anos de reclusão. Então, normalmente, a sanção jurídica acompanha a norma, mas existem normas sem sanção jurídica. Então, por isso que eu digo para vocês que as 3 primeiras características são importantes para identificar a norma. É a bilateralidade, então, uma relação entre duas partes,
A generalidade é para todas as pessoas e não para uma ou outra, e a imperatividade, que ela pode ser imposta pelo Estado. Agora, existem normas que não têm essa sanção jurídica aqui. Alguém saberia um exemplo de uma norma que, por vezes, é criada e não tem sanção prevista? Vocês já viram qual é a sanção em algumas legislações para quem fuma em local proibido? Fuma cigarro normal? Alguém saberia me dizer isso? Existe sanção? Ou existem algumas normas que proíbem o uso do cigarro num restaurante, por exemplo, sem sanção? Existe, pessoal. Existem algumas legislações, eu já vi na questão do cigarro, já vi a questão de jogar lixo no chão, na rua, proibindo, mas não tem sanção. Aí a gente pode se perguntar, de que adianta ter a norma? Realmente, a norma existe, é uma norma, mas não há sanção. E é norma. Então, a sanção, ela não é, assim, uma característica fundamental da norma jurídica. Mas, como regra, existe sanção. A maioria das vezes tem sanção prevista na norma. Esta sanção, tanto quanto a norma, deve respeitar o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 1º. Vamos olhar aqui. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos seguintes termos. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. E o inciso 2, princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, uma lei e uma sanção, para nós obedecermos, tem que haver anterioridade dessa lei. Eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não existir lei. Então, por exemplo, nessa situação que a gente está tratando, aqui, se eu tenho uma norma do cigarro, por exemplo, sem sanção, sem pena, e eu fumar, eu não vou ser punido. Agora, se no outro dia essa norma é modificada e passa a ter pena, com sanção, com pena, eu não posso mais ser punido por ter fumado no dia anterior. Só posso ser punido da data da publicação e da entrada em vigor, que tem, às vezes tem um prazo, desta lei. Então, isso é o princípio da legalidade. Para eu ser sancionado, a sanção já tem que existir quando eu pratiquei o ato. Princípio da legalidade. Então, a sanção é uma consequência jurídica danosa, né? Prevista em lei, e ela pode ser contra a pessoa, vai para a cadeia, ou contra o patrimônio, perde o patrimônio. Então, define como a consequência jurídica danosa prevista na própria norma, tem que estar prevista na norma. Aplicável no caso de sua inobservância. Então, eu não observo a norma, posso ser punido com uma sanção. É isso. Perguntas, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Entenderam o que a gente está falando? A gente está falando agora de algo mais concreto, de direito, de normas, para entrar na relação jurídica nas próximas aulas. Alguma dúvida, alguma pergunta?
tem alguma previsão, por exemplo, ali na proibido fumar, tem alguma pena, assim, deles fazerem alguma pena? E por que Sim, eles criam essas leis e não criam as sanções jurídicas? existe algumas leis, eu já vi isso, que não tem previsão de sanção. Na realidade, apesar de ser uma norma, ela não tem efeito, né? As pessoas vão deixar de fumar se quiserem. Mas já existem outras que têm a sanção. A sanção normalmente imposta nesses casos de jogar lixo no chão, onde existe a lei, e fumar em local proibido, é pena de multa. Essa normalmente é a pena imposta. Né? Só tem essa para impor, né? Não é por cadeia. Então, essa sanção é multa. E quando não existe, continua sendo uma norma jurídica, mas como eu disse para vocês, a sanção não é uma das 3 características essenciais da norma jurídica. Então, continua sendo uma norma jurídica, mas não é uma característica essencial, a ter a sanção ou não ter a sanção. Era isso, Thalia? Era. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Bom, então agora, nos próximos 20 minutos, eu quero propor um trabalhinho para vocês. Eu vou aqui colocar uma lâmina. É uma coisa bem simplesinha. Eu vou dar 2 pequenos textos para vocês lerem, meia dúzia ali de linhas, e para a gente entender uma situação. Esse texto ele está disponível lá no link do aula, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar de novo aqui. Primeiro eu quero mostrar um negócio para vocês. Tá, vou mostrar aqui para vocês, depois eu compartilho para mostrar o texto. Existe uma teoria que é bem interessante, chamada teoria tridimensional. Já falei com vocês isso, do direito. Ela é do Miguel Reale. Ela diz o seguinte, ó, fato, valor e norma. Ele diz que isso aqui é o direito. Nós vimos o conceito de direito hoje. Isso está tudo interligado. Fato, valor e norma. Então, eu tenho um fato social, ele é valorado, normalmente pelo legislador, e aí ele vira norma, se o valor que o legislador der é para virar norma. Então, essa é a chamada teoria tridimensional do direito. E tem 2 coisas que são muito cobradas, e ainda eu vou preparar uma aula para vocês, para falar um pouquinho da teoria pura do direito do Hans Kelsen. OAB e concurso cobram muito. Teoria pura do direito e essa teoria tridimensional. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, se alguém não tem acesso aí, vou mostrar o texto que eu quero. Eu vou dividir em 2 grupos. Espera aí que eu tenho que compartilhar de novo. Vou dividir em 2 grupos e vocês leiam aí 2 pequenos textinhos e depois a gente tenta fechar um acordo aqui no final, falando sobre os 2 textos. Bom, o grupo 1 vai ler esse pequeno texto aqui, ó, o número 1. Por que fato, valor e norma? Então, vou dividir vocês em grupo, vocês leiam aí na casa de vocês e conversem um pouquinho, peguem a ideia principal, por que fato, valor e norma. Ele está querendo justificar, na realidade está perguntando por que fato, valor e norma. E o grupo 2 pega esse texto aqui, ó.
teoria tridimensional do Miguel Reale, 2.2. Então, o grupo 2 pega o 2.2 e o grupo 1 pega o 1. Isso está lá no ambiente de aula de vocês. Entenderam ou alguma pergunta? Eu vou dar 20 minutos para vocês, 8h20 eu chamo vocês de volta. Vocês deem uma lida ali e conversem, e depois vocês deem a ideia principal de cada um.
Pessoal, vocês terminaram lá, a parte de vocês? Sim. Tá, vou esperar mais 2 minutinhos aqui, ver se os outros terminaram. Pessoal, tá voltando agora. Alguns sumiram, né? Mas faz parte. Tudo bem. Fica quem tem interesse em aprender. Bom, o que vocês entenderam? O grupo 1, o que vocês, em poucas palavras, pode ser, vocês estão iniciando agora, a ideia é só se familiarizar com os nossos estudos, como a gente trabalha, né? Então, não se preocupe em entender muito bem ainda. Claro que sempre se vai aprendendo alguma coisa. Então, o grupo 1, o que leu, que pode nos dizer? Nosso grupo, deixa eu ler o título aqui, é Porque Fato, Valor e Norma. E ele meio que dá uma definição de cada um dessas bases para a teoria do direito tridimensional. Primeiro ele fala do fato, né, que foi a primeira interação do homem, que a primeira coisa que o homem teve foi o fato, né? E aí após isso teve alguns quesitos morais, na maioria moral religiosa, no direito arcaico principalmente. E aí, baseado nesses valores predominantemente religiosos, surgiu a norma jurídica, que principalmente se deu no direito romano e na Mesopotâmia, com o Código de Hammurabi. Pelo menos foi isso que eu entendi do texto 1. Alguém mais do grupo 1 quer falar alguma coisa? Tá, ok. Felipe, pode repetir só essa última parte, hein? Tu falou das normas? Que as normas jurídicas foram baseadas em valores que já vieram de antes, né, de outras sociedades e clãs, predominantemente valores religiosos. Tá, certo. O grupo 2, o que leu? O que tratava o tema? Só, numa síntese bem rápida, ele basicamente afirma com a teoria do tridimensionalismo que o direito ele não tem uma funcionabilidade se não houver, né, a interação desses três, do fato, valor e da norma. Basicamente, acho que foi isso que a gente entendeu, assim. Tá bem. Então, pessoal, a teoria tridimensional do direito, ela foi criada por um brasileiro, Miguel Reale, né? É uma das teorias mais importantes, né? É algo assim que, se a gente pensar, pelo menos na minha ótica, reflete o que é o direito: fato, valor e norma. Fato é onde se origina o direito, nas relações sociais. O valor que é dado àquele fato. E aí, dependendo, vira a norma. Então, é um caminho que se une, são entrelaçados os três, e acaba surgindo o direito, né? Então, me parece muito importante. Essa teoria é um marco para o direito brasileiro e ela é muito aceita. Em que pese ele não ser considerado, assim, um dos
um dos maiores doutrinadores do mundo, não tem essa consideração, mas é uma doutrina muito bem elaborada e ele é reconhecido, sim, um dos brasileiros mais reconhecidos no âmbito jurídico. Bom, então, acho que a ideia era essa, vocês começaram a pensar nisso, né, porque logo adiante a gente vai estudar um pouquinho, quero trazer um pouquinho para vocês da teoria pura do direito, é algo muito profundo, muito complicado, mas cai muito em prova. A gente vai dar uma olhadinha também nisso. Teoria tridimensional, vocês já pegaram um pouquinho, eu falei um pouco, agora vocês falaram um pouquinho também. Então, na semana que vem, se eu não estou equivocado, deixa eu parar de gravar aqui, nós temos prova, né? Acho que é isso.